Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimenta o Silene, da equipe do programa. É uma alegria estarmos mais um domingo juntos, que nós possamos ter um dia alegre e feliz e momentos agora de reflexão, de alegria de estarmos assim estudando um assunto tão importante na nossa vida. E como primeiro momento nós vamos chamar a Jane para falar, cumprimentar os ouvintes. Bom dia, queridos ouvintes, um dia bonito, né, de sol, não tão quente, e que todos tenham muita paz nesse domingo, de preferência com aqueles que amam. A mensagem de hoje é maravilhosa, porque a gente fala em Nossa Senhora, fala em Jesus, fala em Deus, né? Esquece do Pai de Jesus. Então é muito linda a mensagem e peço a vocês que prestem bastante atenção. Um homem, um pai, um protetor. Ele foi um dos homens mais dedicados à missão da paternidade. Alertado por vozes espirituais, durante o repouso das lides diárias, levantou-se de imediato. Obedecendo à informação privilegiada de que o filho corria risco de morte, ajuntou o imprescindível, despertou a esposa, tomou o filho e partiu. Não aguardou que o dia raiasse, ou sequer se deu ao luxo de preparar detalhes para a longa viagem ao exílio. Foi um pai de tal forma atencioso àquela vida nascente, que não temeu viver entre estrangeiros, longe de sua própria gente e das suas origens. Tudo para salvaguardar a vida preciosa do rebento. Consciente da missão que lhe estava designada, manteve-se atento às orientações do alto. Homem nobre, espírito de alta envergadura, jamais se permitiu desconectar dos espíritos do bem. Então, quando mais tarde as vozes retornaram no sono da noite, ele se preparou para voltar à Judéia. No entanto, novas orientações lhe disseram que optasse por outra localidade. Isso porque ordens severas de eliminação do primogênito ainda estavam vigentes, determinadas pelo sucessor da tetrarquia da Judéia, da Pérea e da Idumeia. Introduziu o filho nos ensinos da Torá, embora acreditasse que ele, de tudo aquilo, tinha prévio conhecimento. Falou-lhe do Deus de Israel, olhando-o nos olhos e completando: Você sabe tudo isso, não é, filho querido? Comparecendo à festa em Jerusalém, levou o filho adolescente. Surpreendido com sua ausência no regresso, após o primeiro dia de caminhada, retornou para procurá-lo. Como terá ficado oprimido aquele coração paterno, guardião de uma vida tão preciosa? Ao encontrá-lo no templo, tomou-se de apreensões. Tão cedo estaria o filho amado assumindo a missão para a qual viera ao mundo? Seria já o tempo determinado pelo Pai Celeste? Consciente do que falava aquele menino tão sábio, que deixou boquiabertos os sacerdotes do templo, entendeu a resposta dele ao afirmar que estava tratando dos negócios de seu pai. Ele sabia não ser ele o pai de quem ele falava. Ele era o pai terreno, o protetor, aquele a quem o Pai Maior confiara aquela vida tão perseguida desde o seu nascimento. Quantas vezes, nos anos seguintes,
terá se sobressaltado ante qualquer tumulto arbitrário do poder temporal vigente. Quantas vezes terá repousado a cabeça para o sono e indagado: até quando, Pai Celeste, terei as forças devidas e o bom senso preciso para proteger essa vida? Todo pai é protetor e guardião de seus filhos, mas este tinha alguém extremamente grande sob sua responsabilidade. Seu primogênito era o Rei Solar, anunciado pelos profetas, aguardado pela ansiedade de um povo. Chegara anunciado pelos mensageiros celestes, entre cânticos e uma estrela de extraordinário brilho. Com a vida constantemente ameaçada por quem lhe descobrisse a realeza divina, viveu José entre a carpintaria, os deveres familiares e religiosos. Foi tão grande em sua humildade que nem deixou registros precisos de sua heróica passagem pela terra. Um homem, um pai, um protetor. Gratidão, José, pelo excelente desempenho de sua missão. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Eu gostaria de pedir desculpas a vocês, porque estamos ultimamente falando muito sobre a questão do lar, da família. E hoje nós estamos sobre um outro prisma, mas o assunto é o mesmo, a responsabilidade, né, de um pai e de uma mãe. E como a gente vê que as nossas leis, as conversas na internet, as escolas, né, a postura das crianças nas escolas, não são todos, mas tem uma grande parte que não tem falta essa instrução dentro do lar. Então a gente resolveu, e eu achei essa história maravilhosa, a gente resolveu falar outra vez sobre o lar. E eu consultei 3 livros: SOS Família, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, um desafio chamado Família, de Geomar Zanellini Nazaré, estuda sobre os pais espíritas, né? Quem é espírita na Constituição da Família. E o livro da Teresa Brito, que eu gosto muito também, Vereda Familiar, que ela faz assim, desde o namoro, ela vai falando, psicografia do Raul Teixeira, ela vai, do Raul Teixeira, né? Acho que deixa eu ver. Aí vai indo, ela vai falando desde a época que a gente conhece, né, o namorado, então ela vai falando das situações, tudo. Então, são livros assim muito instrutivos para quem quer uma família assim correta, digna, né, unida, porque as famílias hoje não têm união. Graças a Deus, a minha família, eu não sei se é também porque os meus netos foram educados na dor, né, com o problema da mãe. Eles são muito achegados a nós. Então, eu já pergunto assim: vó, o que eu vou comer amanhã? Porque todos os domingos eles vêm, né? Então, assim, é gratificante, porque a gente agrega. Eu também, quando estava em São Paulo, morava em São Paulo, eu procurava estar junto com os meus cunhados, né, com a minha sogra, com o meu sogro. Então, essa união, a minha mãe morou sempre um pouquinho mais longe, mas também não faltava assim aquela ligação com eles, porque a minha mãe morava na praia, né? E a gente também vivia também na praia. Então, eu já tenho quase 80 anos, né? Fiz 79 agora há pouco.
Então eu tive uma educação um pouquinho diferente. A minha idade, a gente tinha assim mais respeito, mais união familiar, mais educação mesmo. Os pais só olhavam para a gente já sabia o que eles queriam, né? Então eu acho que a turma das 55, 60 anos para frente, esses daí viveram uma situação assim, mais ou menos, porque eu me lembro que o Cláudio sempre conta que ele jogava bola na rua, que a rua não era asfaltada, ele jogava bola com os amigos e tinha uma turma de frente da coisa que eram mais simples, né? Gente negra. E ele disse que falava assim: oi, negão, dá a bola, chuta pra mim, alguma coisa assim. Todos eles que jogavam, mas era carinhoso. Hoje você tem que tomar um cuidado enorme de como você fala as coisas, porque tudo é levado a mal. Nós perdemos a liberdade de expressão. É isso aí. Então, é tudo. Você tem que tomar um cuidado com os negócios de assédio, né? Eu me lembro que lá no prédio tinha umas meninas pequenininhas que entraram no nosso prédio, eu moro lá há mais de 25 anos, entraram no prédio assim, pequenininha, assim, 2 anos, 3 anos, né? E o Cláudio é muito carinhoso, e elas vinham, abraçavam, ele tinha sempre uma balinha para dar para elas, tudo. Quando elas começaram a crescer mais, né, a ficar mocinhas, por causa desse problema, elas vinham às vezes, né, conversar tudo, mas o Cláudio já não fazia mais, não podia fazer mais o carinho que ele fazia antigamente, né? Que elas pegavam no colo, brincavam, davam as coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas atualmente. Isso está tolhendo as pessoas. Mas e também tinha uma coisa que eu acho que era ruim naquela época. Por exemplo, eles achavam que se alguém namorasse e a moça ficasse grávida, o rapaz, não todos, é lógico, né? Mas o rapaz sumia. Dizia que ela que era a mãe, ela que não se protegeu, quer dizer, como se fosse uma pessoa só fazendo um bebê, né? E a gente vê assim, que muitas vezes nem pai nem mãe não tem muita responsabilidade como se tinha antigamente. E nós que somos espíritas, o nosso programa é um programa espírita, mas eu acho que é um programa em que nós conversamos de uma forma que todos entendam, né? Que religião é rótulo. A gente tem que ter uma religião, não importa qual que ela seja. Uma religião, se é cristã, né? É agir no bem, é seguir os preceitos do Cristo. E na doutrina espírita, estudando o Livro dos Espíritos, a questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? Nós vamos colocar aqui paternidade como paternidade e maternidade, né? Tanto o homem como a mulher, todos os dois têm responsabilidade. Então ele diz assim: é sem contestação, os espíritos que falam, é sem contestação possível, quer dizer, não adianta falar que não é, não tem contestação. É uma missão verdadeira, uma verdadeira missão, ser pai e ser mãe. É ao mesmo tempo um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Olha só, Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma constituição orgânica débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Então, o que vem a ser isso? Vem o bebê bonitinho, pequenininho, dependendo de tudo, né? Da vida, de todo o carinho da mãe, do pai. A mãe tem que trocar, tem que dar de mamar, o pai tem que acordar de noite muitas vezes e
e ajudar a mãe, e etc, etc, né? Que sabe, todo mundo sabe que tem que trocar, tem que toda hora estar limpando o bumbum, e tudo, né? Uma criança depende de tudo. Você vai alimentar e vai criar ela e vai ter preocupação a vida inteira. Até depois que eles casam. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que se conscientizar disso. Como é que eu vou educar essa criança? O compromisso de sermos pais foram assumidos na pátria espiritual. Quem está falando isso é justamente o Geomar Zanellini Nazaré. Quando ele estuda, né, nesse livro é inteirinho, um desafio chamado família. Então ele fala assim que nós sabemos disso, porque quem é espírita estuda a doutrina, ele sabe que o compromisso de sermos pais é assumido na pátria espiritual, tá? E aí o Gilmar Zanellini coloca assim, e reafirmado por ocasião do nosso casamento material. Para que a gente casa? Para constituir uma família, não é? Agora eu sei que eu tenho um sobrinho lá, porque foi uma brigaiada que a mãe e o pai fizeram para se separar, que ele não quis filho. Ele casou com a moça queria os filhos, mas ele não quis filho. Hoje ele mora na Austrália, é meu afilhado, inclusive. Então, veja, e eu já escutei de outras pessoas falarem isso. Meu filho não quer ter filhos. E o outro, então, não quer, um outro que eu conheço não quer nem casar, não tem problema. Mas a gente não pode, porque fica sozinho quando chega na idade, né, avançada. Mas deixa eu falar isso aqui, por ocasião do casamento são reafirmados esses votos. Na formação da nova família, a responsabilidade dos pais é imensa na educação dos filhos, não somente na preocupação de dar-lhes alimento, vestuário, brinquedos, lazer, escola, faculdade, conforto, mas principalmente na dedicação em colocar-lhes no coração os sentimentos e virtudes que os orientarão e lhes iluminarão os caminhos. Os pais têm ação preponderante para a formação do caráter dos filhos. Ô Silene, você comentando, nos fez lembrar do evangelho de ontem lá no Alvorada Nova. Caiu aquela mensagem do bispo, do Adolfo, de 1862. Gente, parece que foi escrita hoje. Que ele diz assim: homens, por que vos lamentais das calamidades que caem sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos lamenteis, então, daquilo que está acontecendo. Aí ele vai falando e comenta assim, que um rico debochado de corpo e alma entre num lugar e todas as portas se lhe abrem, ao passo que um pobre trabalhador honesto, correto, é desprezado. Em outras palavras, é mais ou menos isso. Aí ele diz assim, como é que essa pessoa que está cometendo esses erros, que é esse rico debochado, que às vezes é até desonesto, né? Como é que ele vai despertar, entender que ele está errado se as pessoas tratam ele assim? Gente, até hoje é desse jeito. A mensagem é de 1862. Pega um milionário cheio de dinheiro aí, que todo mundo sabe que é desonesto, corrupto, um monte de coisa, é super bem tratado. E uma pessoa honesta, simples, trabalhador, que não tem nem a roupa direito para ficar socialmente muito bem vestido, nem sempre é bem tratado dentro dessa situação de separação social, né? Infelizmente. Então, o que falta? Nós comentamos ontem, haviam bastante
pessoas lá dentro do centro, ontem pessoas simples. Comentamos como que era antes, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, que as pessoas, elas não se incomodavam se o outro tinha posses. Eles queriam saber se era uma pessoa de bem. Então, aqueles que são mais velhos se lembram disso. Quando a gente fazia amizade com algum colega ou alguma criança, o pai e a mãe não queria saber se era rico social, nada disso. Queria saber quem que é o pai da criança, para saber se era bem falado, se era alguém que tinha nobreza de caráter. Podia ser pobre, se fosse nobre de caráter, todo mundo falasse bem, não importava a classe social. Então, o que nós precisamos hoje, o que falta é a educação moral, são as instruções que hoje não existem mais nas escolas, porque a escola agora é laica, tem que ser dentro de casa e levarem os filhos para uma religião, como disse a Silene, não importa qual seja, mas que aprendam os valores morais, o respeito ao semelhante, o tratar os outros de conformidade do modo como gostaria de ser tratado, com bondade, sem violência, sem agressão. Pessoal, ontem lá, quando nós falávamos, inclusive, levantava a mão e falava, minha mãe era assim comigo. Eu queria saber quem que era o meu amigo, porque se fosse mal falado não podia ser meu amigo. Era desse jeito. Então, você tinha uma instrução moral. E hoje, o que nós estamos vendo, gente? Crianças de 13, 14, 12 anos entrando dentro de escola e matando colega e professor. O que falta? Por causa de bullying? Quem que nunca sofreu bullying? Nós comentamos ontem. Não tinha esse nome. Não tinha esse nome bullying. Mas todo mundo passou por alguma situação na infância, dentro de escola, e a maioria ninguém fazia isso, gente. Você passava aquela situação difícil, no outro dia já estava tudo bem. Você compreendia que o seu coleguinha tinha algum problema, no outro dia você já estava bem, ninguém brigava, ninguém ficava guardando mágoa, carregando mágoa para o resto da vida. Então nós precisamos, nessa hora difícil da humanidade, trazer de volta os ensinamentos de amor ao próximo, que Jesus tanto nos orientava, porque aquele que tem os ensinamentos do Cristo, a menos que ele tenha um problema psiquiátrico gravíssimo, ou esteja sob uma influência obsessiva muito séria para ele fazer algo que vai prejudicar alguém, não é? Se ele carrega consigo as instruções do amor e da bondade. A gente está falando muito sobre que estamos na separação do joio e do trigo, né? No início da regeneração da humanidade. E aí o Geomar Zanellini fala assim, ó, a renovação das criaturas se fará através da educação. Não são os espíritos que vão descer aqui, que vão ajudar, estão ajudando, mas vamos dizer assim, temos o livre-arbítrio. A regeneração para nós, cada um de nós, somos nós que temos que fazer essa regeneração no nosso coração, para merecermos ficar aqui. Então, através da educação. A educação se inicia, quando é que se inicia? Não é na hora de ir para a escola. A educação se inicia na infância, desde os primeiros momentos do espírito encarnado. A mãe a psicologia atual, ela fala para a mãe conversar com o filho na barriga que ele escuta. Escuta mesmo. Escuta e como escuta. Por quê? Porque ele não está todo formado, ele é um espírito que está vindo para essa família. Então, ele assimila tudo.
Você lembra aquela história que o Divaldo contava? Lindíssima, com relação a isso que você acabou de falar aí, de um casalzinho lá nos Estados Unidos, quando ele visitou os Estados Unidos. Tinha um rapaz que tinha uns 20 anos, que tinha uma tez bem morena, era quase da raça. Hoje eles mudaram o nome, não é mais negro, que era tão lindo, agora é preto. Agora a raça é preta, olha que esquisito, né? Era tão linda o nome Raça Negra, assim, erudito, né? Tem até um grupo, né, de samba, Raça Negra. Agora mudou, agora é preta. Não sei por que eles ficam intrometendo as coisas, mexendo com isso. Mas o menino era o jovenzinho de 20 anos, ele era da raça quase preta, assim, diz que bonito, sabe, lindo, com aquela tez morena bem escura e aos beijos e abraços com uma jovem que ele disse que parecia uma deusa grega, né, linda, de pele bem clarinha, aquele cabelo loiro com a trança grossa, diz que parecia uma coisa fora do comum de beleza a moça. E os dois no amor, e aí a dona da casa, a anfitrioa, chegou perto dele, viu que ele estava olhando assim, né? Lá, ele disse que parece que foi em Los Angeles que ele estava sendo recebido ali. E ali ela falou assim: são lindos, não são? E ele falou: sim, são lindos, lindos. Ela falou: são meus filhos. Aí ele surpreendeu, né? Ela falou: o mais velho, aquele que é quase preto, né, que hoje não pode falar negro mais, meu Deus, tudo ficou proibido, né? Ele puxou o avô e ela puxou a parte mais recente da família, mas ela conta, né, tão bonitinha a história, que quando ela ficou grávida, ele devia estar mais ou menos com os seus 5 anos de idade, era o único filho da família toda, o único neto, então mimado, né? Todo mundo fazendo tudo que ele queria. E quando ela se viu grávida, ela pensou: e agora, meu Deus, como é que eu conto para ele que ele era sempre o príncipe, o rei da família? Aí um dia ela contou: meu filho, você gostaria de ter um irmãozinho? Diz que ele falou assim: não, assim tá muito bom. Aí o tempo foi passando e ela insistindo. Toda vez ela falava: você gostaria de ter um irmãozinho? Não, mamãe, assim tá bom, não quero um irmãozinho, não. Aí um dia ela fez o ultrassom e descobriu que era uma menina. E falou assim: meu filho, seu irmãozinho não é irmãozinho, é irmãzinha. Aí disse que ele ficou encantado: irmãzinha. Aí mudou. Aí começou a passar a mão na barriga da mãe, a beijar a barriga da mãe, cantar aquela música You Are the Sunshine of My Life, que era, antigamente era muito cantada, né? E ele cantava para menininha, para bebezinha. Aí quando foi o dia do parto, ela teve que ir meio que de emergência, porque foi um pouco antes da hora que eles pensavam. E quando ela voltou para casa sem a menininha, falou: mãe, cadê minha irmãzinha? Ela falou: sua irmãzinha, querido, acho que Deus vai levar, porque ela está internada no hospital e o coraçãozinho está quase batendo, não deu nem para a gente trazer para casa. O coraçãozinho naquela maquininha que vê os batimentos está quase parando. Aí ele falou para ela: mamãe, eu quero ver minha irmãzinha. Tanto ele fez que ela levou ele para o hospital. E diz que quando lá chegaram, era proibido criança entrar, né? Não queriam deixar. Aí ele falou para a assistente lá do hospital: quero ver quem é que vai me impedir de entrar para olhar a minha irmãzinha. Aí disse que a assistente social falou assim: vou fazer de conta que eu não estou vendo nada. Virou de costas e deixou ele entrar, né? E ele entrou com a mãe
Diz que chegaram lá, ela estava dentro lá da incubadora, ligada com os aparelhos, e realmente o coração batia devagarzinho. Eles estavam achando que ela ia parar naquele dia mesmo. E ele olhou e falou: mamãe, como ela é linda, parece uma bonequinha. E a mãe falou: é mesmo, meu filho, querendo chorar, né? Ela falou: posso pegar na mão dela? Ela falou: pode. A enfermeira deixou, né? E ele enfiou a mão na incubadora e segurou na mãozinha dela. Aí ele falou: posso cantar para ela, mamãe? E a enfermeira autorizou, e ele começou a cantar a música que ele cantava, que é You Are the Sunshine of My Life. A hora que ele começou a cantar, o coração começou a bater direito. A enfermeira, ele parou de cantar, voltou a ficar devagar. A enfermeira falou: canta de novo. E ele começou a cantar, o coração voltou certinho. Ela saiu correndo para chamar o médico, para ele ver aquilo lá. E aí o médico falou para ele ir lá toda hora para cantar para a menina, e ela recuperou. E era aquela moça linda, maravilhosa, que o Divaldo viu que parecia uma deusa grega. Era um laço de amor incrível entre os dois, e ele estabeleceu isso durante a gravidez, conversando, beijando, abraçando e cantando para ela. Então, o espírito imortal, ele sabe, ele ouve, ele percebe. E nós tivemos casos assim. Uma vez nós estávamos atendendo uma bebezinha de 1 mês, a mãe tirou a roupinha, tudo para a gente examinar, e aí a neném começou a chorar. O irmãozinho de 3 aninhos chegou perto, ela parou na hora. Aí a mãe falou, ele conversava com ela direto quando ela estava na minha barriga. Quando ele falava com ela, ela ficava quietinha, nem mexia. Agora, toda vez que ela está chorando, que ele chega perto, ela para na hora. Olha só, são confirmações. O espírito imortal, ele sabe, ele sente, ele percebe. E nós estamos aqui com essa razão divina de evoluirmos numa reencarnação, de progredirmos. Então é dever os valores morais serem repassados para que o espírito imortal ele possa um dia sair dessa encarnação melhor do que quando ele entrou, né, gente? Jane, você falando dessa questão de espíritos que se dão, que se conheciam já desde antigamente, no capítulo 14, no finalzinho da ingratidão dos filhos, ele fala, finalzinho do capítulo, ele fala assim, Santo Agostinho fala assim, 1862, você vê como é que é, né? Os santos da Igreja Católica são os espíritos de luz que a doutrina espírita fala, que ajudam a humanidade, né? A semelhança de gostos, de identidade de progresso moral e afeição, olha aí, no mesmo grau, tá? Gostam das mesmas coisas, tem o progresso moral é o mesmo, tá? Evoluindo, e a afeição levam os espíritos a se reunirem formando famílias. Esses espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como o fazem no espaço. Lá nascem as famílias unidas e homogêneas. Quer dizer, já vêm do plano espiritual. Esses espíritos, eles já estão juntos há muito tempo, têm o mesmo grau de evolução, e a gente vê que as famílias homogêneas são assim. São espíritos que vieram já de outras vidas, já fizeram amizade, já têm o mesmo gosto, já têm as mesmas tendências, tudo, né? O mesmo grau de evolução. Reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Eles vêm, se separam, depois voltam e se reencontram felizes todos. Mas como eles não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar-se entre eles, para aí buscarem os conselhos e os bons exemplos
que interessam ao seu adiantamento. Por vezes eles causam perturbações, mas nisso está a prova, e nisso está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por ter salvado um náufrago, quem, por sua vez, ele poderá salvar outras pessoas. Então, o que acontece? A gente vê, por exemplo, um filho problema, que a própria Teresa de Brito fala que filho que vem com um defeito físico, ele não é problema. Problema é o filho que vem e é perfeito fisicamente, inteligente, mas ele se liga com as coisas erradas. Se liga com o roubo, se liga com as drogas. Esse filho é doente do espírito. O outro não, o outro está pagando uma dívida, vamos falar assim, né? Então, a gente vê o quê? Vê que as responsabilidades nossas. Nós não somos daqui, nós somos do plano espiritual. Então, se eu quero renovação das criaturas, eu preciso fazer a minha renovação, porque aí eu vou ser exemplo para os outros. Não é assim que funciona? Na família é assim. Eu tinha uma amiga, ela já desencarnou com câncer também. Logo que eu vim de São Paulo, o marido dela trabalhava com o meu marido, então a gente tinha muita amizade, porque ele também era de longe. E aí, ela tinha um menino, ele devia de ter 5 anos, e aquele menino, ela fez um tratamento grande para ter o menino. Depois ela fez o tratamento e ela não tinha ninguém, então ela se colocou na lista de adoção, que ela queria uma menina. E a menina apareceu. Eu me lembro dela, que ela ficou toda feliz, me chamou, eu fui à casa dela com o Cláudio. E aí quando chegou lá, a menina estava cheia de bereba. Sabe aquelas... tudo vermelhinha, pintinha vermelhinha no corpo inteiro, mas não era sarampo. Era uma certa alergia. Ela cuidou dessa menina, a menina ficou tão linda, que no fim, quando a menina cresceu, um dia eu encontrei com ela na rua, com a menina mocinha já. A menina era igual a ela. Tinha o mesmo gosto, ela tinha o mesmo gesto, as mesmas expressões na maneira de falar. Ela era igualzinha, o cabelo era igual, impressionante. Como afinidade espiritual, né? Então, e aí foi muito interessante isso daí. Isso marcou muito a minha vida, porque no fim ela disse que ela não precisava nem levantar de noite, porque quando a nenê veio para a casa dela, porque o marido levantava primeiro que ela para tomar conta da nenê. Aí nós lembramos da paternidade de José, né? Que foi falada no Momento Espírita. Que maravilhoso, que responsabilidade de atender os espíritos, né? A gente, se tem um sonho desse, você fica analisando 1000 vezes, será que é verdade, será que não é, será que eu posso acreditar? Ele atendeu imediatamente, salvou o menino. E quantas vezes ele fez isso? Gente, essa paternidade divina, esse senso de responsabilidade, de educar, de amparar, de amar. Aí, quando você comentou sobre essa afinidade espiritual, nós lembramos um caso de uma senhora que nós atendemos antes de ontem. Nós achamos o máximo, uma nordestina, nós não vamos dizer da onde, para não identificar, né? Ela veio aqui para o Paraná faz 4 meses. Pouco tempo. Eu morava lá e veio para cá para casar. Conheceu um senhor que já era separado, né, pela internet, e veio com a filhinha. De 14 anos, que tem paralisia cerebral, parece que tem uns 7, mas bonitinha, assim, você vê aquele espírito resignado, ela não dá um choro, ela olha e sorri, uma gracinha. Chegou aqui essa nordestina, ela foi morar com ele,
E ele tem uma filha que mora com ele do primeiro casamento, de 14 anos, que a mãe biológica ainda cuida dela, embora separada. Pois acredita que não deu 4 meses que ela está aqui, essa de 14 anos chama ela de mãe e fala para ela, minha mãe é a senhora, porque a mulher está pondo uma autoridade moral lá dentro, que ela falou que a menina era tão mimada que não sabia fazer nada, nem lavar uma roupa dela. E ela está ensinando a menina, fazendo a menina entender que ela tem que dar conta de fazer as coisas, que ela tem que ter responsabilidade com a vida dela e com as coisas dela. E diz que a primeira vez que ela mandou a menina lavar a louça lá na casa, que quando ela olhou o pai ia lavar, aí ela virou para ele, mas o que você está fazendo? Vou lavar a louça. Mas e o que ela está fazendo? Está lá no quarto, no celular. Não, o senhor ficou bravo com ele. Não é você que eu pedi para lavar a louça, é ela. E chamou a menina e fez ela lavar. Então ela está educando a menina. Ela está ensinando a menina está chamando ela de mãe, com 4 meses só. E a mãe biológica dela está viva e ainda participa da vida dela. E ela falou, a minha mãe é a senhora. Olha só, afinidade espiritual e reconhecimento, que ela está recebendo orientação para a vida. E a gente precisa, gente, não é só trocar os neném, não. Nós temos uma mensagem aqui do livro Fonte Viva, psicografada pelo Chico Xavier, de Emmanuel, chama-se Crianças. E diz assim, vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 10. E aí tem o comentário de Emmanuel. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta, quer dizer, não é só dar comida e trocar de roupa, dar banho. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais, olha o termo que ele usou, hein? Gera demônios sociais de perversidade e loucura que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. É aquilo que falou Adolfo lá, né? Ó homens, por que lamentais, né, das calamidades, que um rico debochado de corpo e alma entre num lugar e todas as portas se lhe abrem. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem,
Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, gente, é educar no bem, é ensinar o amor. Pode ter certeza que se uma criança aprender os valores morais e o que Jesus ensinou, ela vai ser alguém que vai se comportar muito bem dentro da escola. Nós temos aqui ainda daquele livrinho que a gente sempre traz, né? Joana de Ângeles responde. Gente, esse livro é fora de série, tem pergunta de quase tudo aqui. Foi psicografado pelo Divaldo, mas foi organizado por José Maria de Souza. E ele pergunta aqui, ó, deixa eu ver, é sobre a família. Peraí, deixa eu ver onde que eu acho que eu... Deixa eu pegar aqui, porque eu marquei no lugar errado. Mas eu já acho aqui, rapidinho. Aqui na página 206, estava marcado errado aqui aqui, já achei. O que é que nós podemos destacar como de grande importância para o homem? E a resposta da Joana está no Leis Morais da Vida, na página 19, e diz assim: a família é o fulcro da maior importância para o homem. Não obstante os complexos mecanismos da reencarnação, os fatores criminógenos ou os estímulos honoráveis encontram no núcleo familiar as condições fomentadoras para o eclodir das paixões insanas como das sublimes. Obviamente, neste capítulo, de quando em quando surgem exceções, como atestando que o diamante valioso, apesar de tombado na lama, fulgura precioso, ou a pedra bruta, embora o engaste nobre e o estojo especial, de forma alguma adquire valor. Num lar lucilado pela oração em conjunto, onde, a par do exemplo salutar dos cônjuges, a palavra do Senhor recebe consideração e apontamentos superiores, ao menos periodicamente, os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os temores e as discórdias cedem lugar à compreensão fraternal, à caridade recíproca, à paciência, ao amor. O silêncio, sabe o que nós recordávamos? Aquela historinha que nós comentamos numa das quintas-feiras, numa das nossas reuniões, daquele menino colombiano. O título da reportagem que está na internet é assim: eu tinha 8 anos, os meus amigos 80. E o nome dele acho que era Alberico. Né? Porque ele hoje tem mais ou menos uns 40 anos. Gente, que história lindíssima. O menino tinha 8 anos, eles moravam na Colômbia, numa fazendinha pequenininha lá, era uma terrazinha pequena, e a mãe, ela sabia fazer parto de vaca, de cavalo, cuidar dessas coisas. Eles tinham uma vida boa, mas o que aconteceu? As Farc, né, que é aquele movimento guerrilheiro da Colômbia, terrorista, eles invadiam essas propriedades e levavam as crianças para eles treinarem como guerrilheiros. E a família descobriu que eles estavam
indo para lá e fugiram, largaram as terras, foram embora para a cidade, sem nada, de um dia para o outro, assim, para salvar os filhos, os meninos. Ele tinha 8 anos, foram parar num lugar assim, lá que era na cidade, parecia uma favela mesmo, só tinha pobre ali, de gente que se refugiava lá sem nada. E aí os pais começaram a trabalhar fora, a mãe, com os conhecimentos de veterinária que ela tinha adquirido na fazenda, acabou virando meio enfermeira do povo lá. Acudia, né? E ele participava dessas coisas. E o avô dele tinha mais de 90, foi parar a casa dele também, a casinha pobre, miserável, e era o amigo dele, porque eles não podiam sair na rua, as famílias morriam de medo, que imperava criminalidade, roubo, um monte de coisa. Então eles tinham que ficar dentro de casa depois da escola, principalmente quando os pais trabalhavam. Aí ele viu o avôzinho de mais de 90 anos, ele chegava em casa da escola e ensinava o avô aquilo que ele tinha aprendido na escola, ele ficava mostrando para o avô, brincava com o avô. Aí quando o avô morreu, ele falou, e agora? Quem que vai brincar comigo? Ele tinha só 8 anos. Aí ele foi procurar uma vizinha velhinha. Ele falou, vozinha, você pode brincar comigo? Ela falou, o que é isso, menino? Você quer me roubar? Porque era o que tinha lá. Aí só diminuindo o máximo a história, porque o tempo corre, ele começou a pensar o que ele podia fazer para conquistar aquele povo, eles confiarem nele. Ele aprendeu o rosário, acho que é uma espécie de terço, né? Ele decorou o rosário, sabia de cor e salteado, e começaram a chamar ele em tudo que era velório para ele fazer o rosário. Ele ficou conhecido da comunidade, aí todo mundo começou a gostar dele, e os velhinhos começaram a chamar ele. E ele começou a cuidar dos velhinhos, gente. Acredita, com 8 anos de idade, ele descobria onde que tinha velhinho que estava sozinho o dia inteiro, que os filhos estavam trabalhando, ficava abandonado dentro de casa, fechado, paralítico na cama. Ele conseguia a chave, pegava os velhinhos, assim, pegava os coleguinhas de escola, ia lá e dava banho nos velhinhos, cuidava dos velhinhos. Olha, com 8 anos, um missionário do amor. Se fosse hoje, ia ser proibido, porque é proibido fazer qualquer coisa. A criança é obrigada a brincar, né? E ele fazia por amor. Hoje ele tem 40 anos, tem 500 velhinhos sob os cuidados dele. É o missionário do amor, né? Então, gente, o missionário desponta desde cedo, né? No meio adverso, menino lá no meio de crime, de guerrilha, e ele, com aquele exemplo da mãe, que foi como uma enfermeira que acudia o povo lá, ele despertou o sentimento, amor pelo próximo, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa e agora vai começar a mensagem do Zé Antônio, doutor Zé Antônio, já chamada Milagres. Muita paz a todos, fiquem com Deus. A todos, muita paz. Olá, amigos do programa Reflexão Espírita. Gostaríamos de abordar nesta gravação de hoje o estudo que Allan Kardec nos apresenta sobre milagres. É muito importante a posição espírita sobre os milagres. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele coloca a definição que é dada etimologicamente da palavra, pelos dicionários daquela época, que dizem que milagre, ele vem da palavra mirare, que quer dizer admirável, coisa extraordinária, surpreendente. E que no entender das massas, milagre implicaria na ideia de um fato sobrenatural, extranatural, algo que a ciência não tem como comprovar. Então, sendo essa a definição de milagre, Allan Kardec diz, se o que não é provado como funciona vira um milagre,
para o Espiritismo, que explica os fenômenos da cura, da materialização, os fenômenos extracorporais, os fenômenos espirituais, não existe milagre. Existem fenômenos que estão dentro de uma outra ciência, que a ciência atual ainda não logrou compreender, mas que a ciência espírita, coube à ciência espírita desvendar. Então ele diz assim, se um fato era miraculoso antes da visão espírita, deixou de ser depois da visão espírita. Então, para que a gente entenda o que Allan Kardec quer nos dizer aqui no livro A Gênese, nós vamos pegar um exemplo de uma das curas de Jesus. Vamos ao Evangelho. Vamos encontrar, por exemplo, um fato ocorrido na vida de Jesus muito marcante. Jesus acabara de descer da barca, vinha lá dos lados de Gerasa, de Gadara, onde havia curado um endemoniado que estava envolvido por muitos espíritos. Quando ele desce, havia uma multidão em Cafarnaum esperando Jesus. Jesus era amado. Jesus era ansiosamente esperado por aquela multidão. E quando ele desce, aquela multidão começa a cercar Jesus. Todos aflitos, angustiados, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo orientação para seus problemas. Entre essas pessoas, diz-nos o evangelista que havia uma mulher que há 12 anos sangrava. E não havia um dia que estancasse o sangue. E para os israelenses, para os judeus daquela época, mulher sangrando é mulher impura. 12 anos sangrando significa uma mulher condenada por Deus. E ela tinha em sua mente que se ela chegasse até Jesus, ela iria se curar disso. Ela tinha plena confiança que Jesus a curaria. De tanto que ouvira falar do Mestre, que ela se convenceu de que ele a curaria. Isso é a fé que nasceu, cresceu dentro dessa mulher. E ela estava no meio da multidão. Só que quando ela se aproxima para pedir para Jesus curá-la, vem Jairo da sinagoga. Sua filha estava morrendo. E Jairo era amigo de Jesus. Mestre, minha filha está morrendo. E nisso chegam até 2 pessoas dizendo, não me incomode, seu mestre, ela já morreu. De forma muito negativa. E Jesus acalma Jairo. E nesse momento ele sente que tocam nas suas vestes. E aí ele vai lá salvar a filha de Jairo. Mas ele para e olha para a multidão. Quem me tocou? E os discípulos, mestre, os apóstolos, né? Na verdade os 12 que o cercavam. Mestre, como vamos saber quem te tocou no meio dessa multidão? E Jesus fala assim, alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu uma virtude. Olha que interessante. Jesus irradiava fluidos superiores, puros, que curavam. E ele sente que esses fluidos foram encaminhados em direção a alguém, não porque ele quis, não porque ele desejou, não foi a vontade de Jesus que curou alguém. Foi o desejo daquela mulher, que por tanta fé ela tinha em Jesus, que ela, tocando nas vestes de Jesus, ela tinha certeza que se curaria e se curou. Jesus para, antes de ir à casa da menina que estava morrendo, já tinha morrido. Se volta para a mulher, e a mulher tremendo, assustada, de medo, porque ela sente que foi descoberta de ter feito algo sem o consentimento de Jesus. Ela fala, fui eu, Senhor. E conta que sangrava 12 anos. Jesus, sorrindo, olha para ela e diz, mulher, a tua fé te salvou. Veja que interessante. Não foi o amor de Deus através de Jesus que a curou. Não foi a compaixão do Cristo que a curou. Foi a fé dessa mulher que a curou. Porque ela acreditou tanto que ela não ficou dependente da vontade de Jesus. E Jesus emitiu os fluidos em direção a ela. Ela recolheu esses fluidos. O que faz com que Allan Kardec faça um estudo sobre esse caso, em particular no livro A Gênese, dizendo então que os fluidos, as energias que podem curar, elas precisam de algumas condições especiais. Acima de tudo, ser o mais puras possíveis, no caso de Jesus, puríssimas. No caso de um médium, tem que ter espíritos elevados para transformar a energia de um médium em energia de cura. Por isso que muitas vezes nós podemos ver médiuns que não têm muitas vezes um caráter digno para curar alguém, mas os benfeitores,
por ele ter a mediunidade da cura, embora não tenha o comportamento do cristão, mas muitas vezes utiliza-se daquela energia fluídica, transformando a energia salutares, curando pessoas pelo merecimento das pessoas ou pela própria misericórdia de Deus. Fica aqui uma reflexão para vocês todos que estão nos ouvindo. Por que muitos médios curaram sendo que não eram dignos? Porque a pessoa era digna de ser curada. Porque os benfeitores dão qualidade aos fluidos. Não é porque uma pessoa indigna tem a qualidade no fluido, porque tem a fluido que vai curar. Ao contrário, pode fazer muito mal a alguém. E Allan Kardec então estuda a força do indivíduo que cura de irradiar uma energia para curar. Quanto mais vontade, fé ele tiver nas energias que curam, mais força ele terá para curar. E quanto mais fé tiver a pessoa que recolhe aquela energia, mais chance de ser curado. Então é a força que irradia e a força que recolhe. Nesse caso, só funcionou a força que recolheu. Tanto que Jesus disse: sinto que saiu de mim uma virtude. Ele não direcionou essa virtude. Saiu porque ele irradiava fluidos puros, fluidos que curavam. Fica aqui então para a nossa reflexão a visão do milagre. Para o Espiritismo, o milagre é algo que não é explicado. Como o Espiritismo é uma ciência que vem explicar os fenômenos espirituais, deixam de ser milagres os fenômenos de cura. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.